Oi, Mônica! Oi! Bom dia! Oh, meu Deus, só tem gente bonita nessa live hoje, hein? É, Dei uma ajoelhada aqui no negócio. Sheila vamos. Cristina, que prazer estar aqui com você, mãe. Deixa eu desativar aqui os comentários. Irmãos, se vocês tiverem alguma dúvida, vai ficar gravado, tá? Essa live vai ficar gravada, até porque muitas pessoas não podem, né, estar com a gente agora, vários compromissos, enfim. Então vai ficar gravada. E se vocês tiverem alguma dúvida, tem uma caixinha ao lado dos comentários com um ponto de interrogação. É só enviar para a caixinha que a Mônica no final vai responder, tá? Eu vou ler, ela vai responder para vocês. Vou desativar aqui os comentários para que a gente possa ver a Mônica melhor. Eu quero ver a Mônica. Olha, eu tenho que falar com vocês que eu estou muito empolgada com o curso daquele Ministério Unificado, viu? Eu Glória a Deus. estou estudando aos pouquinhos, Glória a Deus. porque, né, parece que não, mas a gente está trabalhando mais, né, nesse período. E eu quero, sabe, mergulhar em cada aula, né? Tinha gente que eu não conhecia o trabalho de perto. E é tão bom a gente se aproximar, né? De pessoas que nos acrescentam, de pessoas que somam ao nosso trabalho, Verdade. né? E de uma forma tão gostosa a gente perceber que é corpo, né? Que é família de Verdade. Deus, é cada um, né, na sua região, na sua área, com a sua habilidade, mas todos nós somando para que Jesus seja conhecido pelas crianças, né? Aqui Amém. em Jerusalém até os confins da terra, né? Amém. Esse é o nosso Amém. Isso aí. desejo. Isso aí. Foi muito bom mesmo, foi uma experiência assim, maravilhosa, né? Aqueles cursos no WhatsApp. Mais de 20 mil pessoas foram alcançadas, Aleluia. né? Essa ideia surgiu da nossa irmã Flávia Grégio, do grupo Malas de Maravilhosa. Ideias. E assim, Muito foi uma benção. Fiquei muito feliz em poder o meu grupo participar e ter assim, eu penso, Mônica, que quanto mais pessoas são alcançadas, melhor, né? verdade. Porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo. E isso é maravilhoso demais. Cada tia, tio que eu vejo participando de um curso, de uma live, eu penso nas crianças que vão ser alcançadas através daquele irmão, daquela irmã. E é isso que tem que importar para o nosso coração, né? É É, multiplicação. exatamente. Isso tem uma dimensão tão maior do que a gente pode pedir ou pensar, né? Verdade. Tudo que vocês proporcionaram nesse primeiro, né, unificado, que eu tenho certeza que vai render muitos frutos e que vão se Amém. desmembrar e multiplicar em outros, né? Amém. E a gente pode ter certeza de que muitas crianças, né? Se 20 mil acessaram, imagina quantas pessoas vão ser alcançadas. Com Meu Deus! certeza. Né? Então a gente tem aquela fezinha menor que um grão de mostarda, mas o Senhor, quando a gente se coloca disponível, é lindo, né? É lindo a gente É lindo. perceber. E também esse Com momento certeza. que a gente está vivendo tão difícil, É. a gente perceber como Deus tem nos usado, tem colocado no nosso coração estratégias para abençoar e para levar esperança, Verdade. né? Então, dá nem para falar muito que a gente fica emocionado, né? Verdade. Verdade. Que o Senhor continue abençoando, capacitando, dando visão, né, a todos esses palestrantes que participaram, a todos os professores do nosso Brasil, os líderes do nosso Brasil. E é isso, é multiplicação, né? É Amém. multiplicação do reino. Amém. Estou muito feliz de ter você aqui hoje. Te admiro muito, admiro a sua humildade, a sua simplicidade. Eu te conheci através dos vídeos do YouTube, né, com a Keila, aprendendo lá aqueles cantos, com aqueles gestos. Eu ficava encantada com a sua simplicidade, a sua humildade. Continue assim, Amém. porque o Senhor se agrada disso. Amém. Amém? Que Ele continue te abençoando, abençoando os seus projetos, a tua vida. E vamos lá, que essa live está só começando e você é uma bênção para nós. Já tô emocionada aqui, hein? A Monique é assim, gente. Onde eu encontro com ela, ela tem uma palavra de Deus para minha vida.
né? E é tão bonito isso, porque Deus escolhe pessoas para nos abençoar, às vezes só com o olhar, né? A gente não mora perto, né? Mas Verdade. sempre que está perto é tão abençoador, né? Amém. Glória a Deus por isso. Eu te amo de graça, né? E pela Eu graça. também. Preço de cruz, né? É mesmo. Muito bom isso. Muito bom. E saber que você tem trabalhado na seara do Senhor, principalmente nesse segmento do Ministério com Crianças, do Ministério Infantil, capacitando pessoas, né? Muita gente olha para a gente, Monique, pelo menos na minha experiência, em alguns lugares que eu vou, e as pessoas olham para a gente com tanta admiração, com tanto respeito, Verdade. né? Mas dentro de nós a gente sabe, né? Como diz aquela música, né? O vaso de alabastro, né? A gente conhece a grandeza daquilo que Deus fez na nossa vida, porque a gente não é nada. Aleluia. Verdade. Então, quando alguém reconhece Jesus na gente, ou recebe a ministração que a gente vai fazer, né, e é abençoado, a gente só tem... É uma oferta de louvor, né? Um sacrifício de louvor Verdade. que a gente faz, porque a gente sabe muito bem onde estaria se esse amor não tivesse nos alcançado. Com certeza. Né? Com certeza. E eu, em todo momento, né, eu ouço pessoas falarem assim, você me inspira, eu te admiro. E eu falo assim, gente, louvado seja o Senhor em todo tempo, porque eu não sou digna de nada, né? Eu sou apenas uma serva servindo a Ele, né? E para que Ele se faça conhecido, né? Pelas crianças, principalmente, adorado, né? E é isso, né? Quem somos nós? Então, assim, é isso mesmo. É por isso que eu admiro você, tá vendo? Porque você tem esse pensamento. É E isso. uma coisa importante, né? Em se tratando de criança, isso é muito mais sério, porque nós Muito. temos a Bíblia que eles estão lendo todo o tempo, Verdade. né? Então, Verdade. se nós pregamos uma coisa e vivemos outra, né? A criança é muito sensível, ela é o perfeito louvor. Estava falando até agora com meu esposo, agora de manhã. Nós, às vezes, estragamos isso na criança. Verdade. Quer colocar o nosso jeito de cultuar, o nosso jeito de ser igreja, o nosso jeito de adorar, né? E, na verdade, muitas coisas elas têm que voltar a nos ensinar, porque elas são o perfeito louvor. Né? Exatamente. A boca das crianças suscita o perfeito louvor. Aleluia. Então, nós, como educadores de criança, ministros, pastores de criança, precisamos olhar para essa criança como Jesus olhou, né? Deixando Amém. elas irem a Ele, não impedindo, né? Deixando elas serem também protagonistas dessa adoração, né? Amém. Não levando tudo pronto, né? Para que ela possa se manifestar, né? Adorar do jeito dela, dançar do jeito dela, orar, Verdade. cantar, né? Espontaneamente, porque Jesus continua falando: vinde, deixe vir a mim as crianças, né? Verdade. Não as impeçais. Verdade. E às vezes a gente vai num culto infantil ou numa EBF e a criança é só espectadora e não é adoradora, Exatamente. né? É nesse ponto que a gente quer chegar. Verdade. Tanta gente rodar por aí, nas nossas próprias igrejas, nos eventos, né? E a gente percebe que o desejo do coração da pessoa que organiza é acertar, é dar o melhor para aquela criança, né? Mas a coisa é tão amarradinha, né? É tão programada que o espaço com que a criança reflita, né? Para que a criança adore, né? Para que a criança sinta o Espírito Santo operando na vida dela, às vezes nós impedimos por causa de tanta programação, de tanta festividade, de tanta Verdade. responsabilidade que a gente bota na criança, porque tem que se apresentar para os adultos, né? Então a gente tem que mudar um pouco isso para a gente não desperdiçar esses 11 anos que a gente fica com as crianças. Exatamente.
né? A criança, quando sai do Ministério Infantil, se ela está desde de 0 anos, né? Até os 11, 12 anos, ela tem que ser PhD em Deus, Amém. né? E aí, a gente querendo acertar, o líder, né? A líder querendo acertar, às vezes a gente impede esse fluir de Deus na vida da criança, Verdade. né? Você percebe isso às vezes? Muita coisa. Muita coisa. Eu vejo que o culto infantil, até dei um curso a semana passada sobre isso, e falei também esse momento da música, né, do louvor e adoração no culto, ele é visto como entretenimento, né? As músicas estão escolhidas de forma errada, não ensinam nenhuma verdade espiritual, nada. E a criança, ela é totalmente espectadora nesse É isso momento, aí. É isso aí. entendeu? Isso que tem pulsado no meu coração. Eu tenho escrito sobre isso, já é um sonho antigo. Trazer todas essas reflexões que a gente está falando aqui, né, em forma de e-book, né, para a pessoa poder ter um material para se espelhar. Como é esse culto infantil? Né? Como é a Exatamente. adoração da criança, a devoção. Lá na PIB de Mesquita, minha igreja, no culto infantil, um dos momentos mais lindos é quando a gente tem a reunião de oração, os pedidos de oração e as crianças oram. A gente faz pequenos círculos, né? E Que coloca. lindo. É tão lindo. Eu desafio a todo mundo a experimentar isso, né? Teve até recentemente, no ano passado, a Jaqueline da Hora fez um material de 40 dias de oração. Depois eu posso até te passar e você Tá bom. divulgar porque é liberado. Ela fez 40 dias de oração pelo Brasil. E aí eu Olha, imprimi aquilo tudo, plastifiquei. Foram 40 dias de oração pelo Brasil. Como a gente só reunia com as crianças no domingo, cada domingo a gente escolheu 5 pedidos, né? E foi fazendo até chegar aos 40. E aí que eu percebi na oração da criança, quando ela entendia que tinha que orar por aqueles motivos ali, a espontaneidade do coração dela diante de Deus. verdade. E aí é tão legal, porque aí eu comecei a fazer esse momento de oração todo culto, né? Então, é legal experimentar isso, porque na minha realidade tem sido assim, eu acredito que vai ser positivo. Quando a criança Amém. chega para o culto infantil, antes né, das boas-vindas, do louvor, a gente vai formando grupinhos, porque elas não vão chegando aos pouquinhos. A gente vai fazendo grupinhos de oração, e aí isso já suscita reverência nelas, né? Exatamente. Elas não entram, né, atrapalhadas, né? Não ficam dispersas, porque a gente bota um líder, né, ou um adolescente, alguém em cada grupinho, né, e vai orando. Aí, quando todas chegam e oram, a gente faz uma oração final, aí começa boas-vindas, louvor, tarará, né? Muito Então, bom. olha, o tom do culto é outro. Com Né? certeza, porque começa com a oração, né? Jesus já E está delas. interligado. A presença dele, né? Já está ali. Com certeza. Né? E aí a gente não precisa, quando você falou de entretenimento, né? A gente não precisa ficar, vamos lá, criança, pula, e brinca, e vai para lá, e fala com o seu irmão, porque ela já está né, pulsando com aquela adoração desde a oração. Né? Entendi. Muito bom. Esse momento da chegada ao culto infantil é muito importante. Muito. Não é? Ele que dá o tom de todo culto. Exatamente. Né? É igual Uma recepção mal uma feita, né? recepção. A falta de Acabou. oração antes mesmo do culto e no início. Tudo isso atrapalha muito, né? Com certeza, a criança, se ela não se sentir bem recebida, bem acolhida, né? Aceita, né? Naquele ambiente, ela já não fica mais confortável e é como se quebrasse, né? Como se houvesse uma quebra ali daquele momento. Ela fica ali do início ao fim só assistindo, ela não participa. E fica muitas das vezes até perdida, né? Porque tem cultos que não há uma liturgia, não tem um roteiro, não tem nada. É uma bagunça, É, né? E além de estar uma tudo bagunça, solto, né?
tudo solto. A própria equipe, né, e os dirigentes do culto não está em espírito de adoração. É. Né? Porque Eu o já vi culto do líder muito isso começa acontecer. antes, né? O culto Sim, para nós começa antes. Hoje tem exatamente. culto pelo culto de domingo, né? Sim, Agora está sendo culto online. Então, a cabeça do líder já tem que estar em culto. Né? O culto está acontecendo. Deus está falando com você aquilo que vai falar lá no domingo. exatamente. Né? E isso é tremendo. Nossa, como a gente precisa parar para refletir sobre certas coisas, né? Porque Muita vira um coisa. ativismo, vira né, a gente fica frenético de saber qual é o tema, qual é o visual, qual é a roupa, qual é a cântica. Exatamente. Exatamente. Né? Isso é tão importante, mas não é o mais importante. Né? Com certeza. As E pessoas elas se preocupam com tudo isso que você falou e esquece da palavra, né? E da adoração. E culto é isso, é palavra e adoração. Assim, de como instrumento se preparar para ser esse instrumento, né? Com a santificação, com a contrição, né? Verdade. Também ter, né? Ser um adorador, né? Se ele estiver nessa busca, né? Isso vai se refletir em tudo que ele fizer. Verdade. Então é muito sério. Os mais preparados é que tem que estar com as crianças. Verdade. Não é? Quanto menor a idade, eu estou batendo muito nessa tecla, quanto menor a idade, mais preparado tem que ser o líder de criança. Com certeza, não tem dúvida disso. É muita responsabilidade, requer um preparo, né? Um treinamento muito grande, porque, no primeiro lugar, você está lidando com crianças pequenas, né? De pouca idade. Crianças da classe dos bebês, crianças da classe do maternal. E não só preparo, assim, no sentido geral, né? Em tudo que se relaciona àquela classe, mas principalmente em relação aos cânticos. Sim. Né? Porque não são cânticos que você está acostumado a ouvir. Né? Então você precisa se dedicar mais, ouvir mais, né? Seguir pessoas que têm esse repertório de música, comprar os CDs, participar, né, de conferências, congressos. Você vai fazer o ENCA, né? Agora, gratuito. Gente, que oportunidade maravilhosa dos irmãos poderem participar. Inclusive eu já estou inscrita, me inscrevi. Para a glória de Deus, eu participar em nome de Jesus. E é isso, né? É esse preparo, porque desde pequenininha a criança ela vai aprendendo através da música a conhecer a Deus, a conhecer Jesus, né? Atributos de Deus. E isso vai preparando a criança, né? Para o momento de adoração num culto infantil. E a criança pequena também adora o Senhor, né? Conforme ela vai entendendo, conforme ela vai cantando, ela vai se expressando também da maneira dela. Sim. O que mais me entristece é ver que as pessoas no ministério com as crianças subestimam essa adoração. Sim. O que muito me entristece, até mesmo passei por isso na minha equipe, há um bom tempo atrás, a falta de adoração da própria equipe no culto infantil, porque alegava, né, não por palavras, mas por expressões, né, atitudes, de que Deus não se faz presente no culto infantil. Olha E muitas só. das vezes demonstra aquela vontade de estar no culto dos adultos e não ali. Porque não aprende. Uma escala, né? Exatamente, exatamente. Não aprendeu, né, a cultuar ao Senhor no culto das crianças. E isso para mim me entristece muito, porque as pessoas elas estão preocupadas em participar da Santa Ceia, em estar com os irmãos no culto dos adultos, mas não estão preocupadas, né, em adorar ao Senhor no culto infantil, não acham que não vão se alimentar da palavra. Exatamente, acham que não vão se alimentar da palavra. Pejorativamente, né? Como exatamente. se eu tivesse pequenininho lá e grandão exatamente. Dos adultos, né? É por isso que eu abomino a palavra salinha, cultinho, tudo que diminui, criancinha, bonitinha, tudo que é inha, eu falo não. Não. Porque as pessoas já têm essa mentalidade de diminuir. Né? Então, quanto mais a gente fala
nós também estamos ajudando a subestimar o ministério, as crianças, né? A gente está ajudando a diminuir esse momento que é tão importante, tão tremendo. Eu sou apaixonada por culto infantil. Eu também. Eu Apaixonada. prefiro até. Eu também. Eu Tem também. gente que não na escala, mas o Eu povo é brasileiro. aprendi na marra, digamos assim, né? Porque eu, no início do ministério, eu questionava com Deus. Eu falava, Deus, eu não consigo assistir o culto. E ele falava assim para mim, você já está no culto. Eu falava assim, Deus, eu quero participar da ceia. Ele, você pode ceiar. Deus, eu não consigo te adorar no culto infantil. E ele falava ao meu coração assim, me adore. E eu tive que aprender. E como eu pregava, eu aprendi que primeiro eu me alimentava através da pregação para depois eu passar aquele alimento para as crianças. Isso é Sim. tremendo demais. E tem pessoas que estão jogando isso no lixo. Meu Deus. Esse momento tão precioso, né? E a adoração, então, para mim, no culto infantil, a adoração, Mônica, é o maior desafio, né? Tanto da equipe quanto das crianças. Entendeu? Foi a maior dificuldade que eu tive no meu ministério. Não foi elaborar uma liturgia de culto, não foi montar uma pregação. É a adoração, é levar as pessoas a entenderem que elas não estão ali para cumprir uma escala, né? Somente. Que elas não estão ali só para olhar as crianças, levar ao banheiro, beber água. Não, elas estão ali para adorar. E como é triste você ver o ministro ali, né, do louvor de crianças, cantando, fazendo gesto, adorando, e a equipe de braços cruzados. Conversando no celular. Né? Isso é muito triste, é uma realidade assim, em muitas igrejas. Porque as pessoas não entenderam a adoração no culto infantil. É isso aí. E nós precisamos propagar isso assim urgentemente, porque é necessário, é real, Deus está ali, se faz presente, as crianças sentem a presença de Deus, né? Mas isso começa por nós também. Se você não faz isso, você desperdiça aquele domingo e pode ser o último domingo para que você vai estar com aquela criança. Porque exatamente. Você pode morrer, a criança também, né? Exatamente. É um senso de responsabilidade que a gente tem que entender, né? Porque aquele domingo ali, aquele dia, pode ser o último que você está com a criança, né? Às vezes é uma criança visitante, né, que nunca mais vai aparecer ali. Então, a responsabilidade da gente de semear, né, de pedir ao Senhor para nos usar, né, é muito grande. E não é só quem está à frente, né, pregando, dando a lição bíblica, cantando. É toda a equipe. Daqui, né, a que vai ao banheiro, a que serve o lanche, a que controla a disciplina. Né? Isso mesmo. Todas nós, toda a equipe é responsável. Como eu falei, a Bíblia que a criança está lendo. Exatamente. O exemplo, né? O exemplo que a criança está lendo. E uma coisa legal também é treinar, né, a criança, de acordo com a sua faixa etária, para participar do culto. Né? Orando, fazendo a leitura bíblica, dirigindo com os líderes de louvor, né? Ficando à porta, recepcionando, né? Todo serviço de culto, a criança tem que ter oportunidade de experimentar. Né? Verdade. Porque tem igrejas grandes que a criança nunca vai ao culto de adultos. Ela não sabe nem onde é o santuário. Né? Então, ela já chega, a mãe bota ali no balcãozinho da criança, já fica com um crachá ou um númerozinho, que qualquer problema chama, e ela nunca vai ter aquela atmosfera de culto se não estiver ali. Verdade, é automático, né? Né? Aí vira uma creche gospel, né? Exatamente. O pai fica livre para assistir o culto, né? Olha que só erro, né? Só equívocos. E a criança fica ali brincando, colando papelzinho, né? Se entretendo, e daqui a 1h30, 2 horas, ela é pego da creche. Não é isso. Não é isso. Na minha igreja, eu introduzi o trabalho de culto infantil desde a classe dos bebês. Né?
Então, desde pequenininho, e eu abri a classe dos bebês por causa de uma irmã que estava grávida. E esse menino, ele participou da classe dos bebês desde os 6 meses de idade, que a nossa classe começa com 6 meses de idade. E aí tem a recepção, e é cheio de cânticos. Tem cântico para recepcionar, tem cântico para guardar os brinquedos, tem cântico para o momento da Bíblia, porque eles aprendem versículos. Tem depois a palavra, né, que no caso é a história, não é pregação, uma história. Depois tem momento missionário, tem cântico de missões. Então, assim, eu vejo os frutos, né? Esse menino, ele foi o primeiro da classe de bebês. Hoje nós temos outros bebês, crianças do maternal. E glória a Deus por isso, né? Nós precisamos orar, Mônica, por líderes com visão, É né? isso aí. Visão de que a classe dos bebês, ela é extremamente necessária, é urgente, É né? verdade. Porque também tem muitas famílias que estão deixando de ir à igreja perto da sua casa porque não tem classe de bebês, Sim, né? sim. E tudo Então, essa preparação né? começa desde cedo, com Exatamente. certeza, desde cedo. Uhum. E eu costumo dizer, né, aprendi que a igreja é do neto e do avô, né? A gente, É, né, da netinha e da avó, da filha, né, da sobrinha, né? Todas as exatamente. gerações precisam ter esse sentimento de pertencimento no corpo, né? Isso mesmo. A criança não é a igreja do futuro, ela já é a igreja, né? E ela precisa entender que aquele momento ali de comunhão, né, de estar junto com as outras crianças, de se encontrar com outras famílias, de ter acesso à liderança, aquilo ali é muito valioso na vida dela, né? Sem dúvida, A sem igreja, a dúvida. igreja precisa funcionar na cabeça da criança como algo que ela não que tem toda a relevância durante a semana dela, né? É o Isso. que eu falei no tema da live, despertar o sentido de viver, né? Amém. Nós vivemos para a glória de Deus, né? E aí a gente fica Amém. dando leitinho para a criança, né? Eu acho que em cada faixa etária, desde do berçário até os 11 anos, para cada fase do desenvolvimento, a gente tem que dar alimento sólido para aquela faixa etária, de acordo com aquela fase do desenvolvimento, né? A gente não Exatamente. pode subestimar a criança. Vocês já viram aqueles vídeos de japonês tocando piano, umas criancinhas de 3 anos Já, tocando já. piano? Pequenininha. Aí você fala assim, é porque é japonês. Não, é porque acreditaram. Exatamente. Acreditaram. Né? Então, se você acredita no potencial do seu bebê, né, eu vejo lá na creche Harmonia, se você acredita, ela vai cantar, ela vai glorificar, ela vai aprender a adorar, ela vai levantar a mãozinha, ela vai fechar o olhinho na oração, gente. Né? Ora, Ora, e coisa tem mais linda. pais, é coisa mais linda. Tem pais lá da creche que não são crentes e passaram a orar nas refeições por causa do bebê. Olha, O testemunho, porque a mãe botava o pratinho e ela em casa, né? Porque na creche ora. Então, quando chegava sábado e domingo, quando a mãe dá o pratinho, a mãe falou, gente, o que é isso? Aí foi conversar com a gente. Ah, porque a gente faz oração, agradece o alimento, né? E aí que passaram a fazer em maravilha. casa. Então, as crianças podem levar os pais a Jesus, podem trazer Deus Verdade. para dentro de casa. E Né? elas levam mais do que nós, né? Pois é. Elas testemunham muito mais do que nós. Muito mais. Elas... Inclusive com os pais crentes, porque a gente vê uma galera muito secularizada, né? Já acostumou a ser crente. É um ritual ali, né? Leva os É, filhos, né? Tá ali, é um exatamente. clubinho. Estamos no clube da igreja. Vamos lá encontrar os nossos amigos, né? Depois a gente sai para Exatamente. comer, depois do culto, né? Então, quando a criança, né, desde a da categoria de base que eu digo, né, ela tem um ambiente propício para ela crescer, né, no conhecimento de Deus, né, e amar a Jesus e adorar, ela vai levar essa chama, né, esse primeiro amor aos pais, mesmo com 40 anos de Amém. crente, Verdade. né? Verdade. E é tão lindo isso, né? Porque a nossa função como ministro de criança é muito mais abrangente do que a gente pensa, Com certeza. né? Porque é lindo, gente, a gente saber que está semeando ali numa vidinha
que vai impactar a avó, o vô, o vizinho, né? A Com professora certeza. da escola, né? A Com gente fez o certeza. Super 5 na igreja, ano passado, e, Amo. não é? A Giovana ficava, né, olhando a história do Samuelito e cada cor de cada domingo. E um belo dia, a Lígia foi, a mãe, né, foi buscar a Giovana na escola, a professora chamou. Mãe, o que está acontecendo com a Giovana? Ela, ué, por quê? Ela fez alguma bagunça, né? Porque ela é muito expansiva. Não, mãe. Quando chega no recreio, ela tem os dedoches lá com umas cores e ela Olha. junta umas crianças. Que linda! Sem ninguém pedir. Estou toda arrepiada. Gente, até eu. Né? A Jesus! professora falou, gente, as crianças pararam de brincar, de correr e ficam em volta da Giovana com aqueles dedinhos com as cores e ela contando Samuelito e contando as cores e falando do jeito dela. Quer dizer, olha só, Gente, não é? Agora, tremendo. não é? A gente não vai acreditar? E essa criança, ela precisa ser estimulada, né, a continuar assim. Porque Sim, a criança, ela tem mais ousadia do que nós, elas são mais corajosas do que nós, elas são destemidas, né? E conforme vai crescendo, vai perdendo um pouco essa essência, vai ficando com né? vergonha. Vai ficando com vergonha. Se começar Então, hoje, ela não vai ter vergonha. exatamente. Então é preciso ser estimulado. E ela mesma, ela está vendo o que ela está fazendo, né? Sim, E isso vai. ela tem vontade de contar aquilo que tem visto e ouvido, né? E não tem Isso, vergonha. Se a gente isso aí. estimular só o junior e o adolescente, eles já estão na fase da vergonha, Exatamente. né? Eu vejo isso pelo meu filho, que é um Olha pré-adolescente, e ele, quando ele era menor, ele levava as pulseirinhas aí, e dava para os amigos aquelas biblinhas que a minha igreja distribuía no evangelismo. Ele ganhei da igreja, né, um bolo assim. Ele falou assim: mamãe, me dá. Ele tinha 6 anos de idade. olha aí. 5, 6 anos de idade. Me dá. Ele levou para a escola, deu para todas as crianças, para os professores, para a moça da van, para todo mundo. Né? E hoje eu percebo nele que assim tem vergonha, né? Vai perdendo por causa da A idade, né? espontaneidade, E né? a Vai perder. espontaneidade, exatamente, vai perdendo. Mas a gente não pode desistir, né? Nós temos que mostrar que nós somos testemunhas do Evangelho de Cristo, né? A transformação que faz na nossa vida, a gente precisa passar isso para as crianças, né? Através do nosso exemplo mesmo. Elas vão vendo, através da mudança de vida dela, né? Os elogios dos pais. E isso vai estimulando a criança a testemunhar, a falar, a prosseguir, né? E quem Uma coisa sabe legal, aí talvez um missionário evangelista no futuro, né? com certeza. E independente da profissão que sigam, vão ser missionários, né? Isso Porque eles aí, vão ter a alegria de compartilhar a esperança que há neles. Né? com Independente se certeza. vão fazer um curso teológico, se vão seguir como, né, Deus vai chamar especificamente para o pastorado, né? Mas eles serão crentes, missionários em qualquer profissão. Né? Exatamente. E uma coisa também legal, né, é conversar com os pastores, com os líderes das nossas igrejas, porque às vezes a gente tem programações que as crianças não têm o culto infantil paralelo. As crianças ficam com os adultos. E naquele período ali, não há pregador, muito raro, um pregador fazer menção às crianças. Não, raríssimo. Não é? É como Se se não você tivesse. conhece algum que eu falo, depois você me fala no privado, porque Não é? nunca vi. Pois é. Então, assim, Muito eu acho que difícil. eu tenho testemunhos de pastores que estão mudando essa forma, né? Se sensibilizando mais. Por exemplo, meu marido fez o IMC, né? Glória a Pastor Deus. da Tribo de Mesquita. Os pastores precisam aprender a se comunicar com as crianças. Porque Amém. é mais difícil do que com os É, adultos, né? muito mais. Então, assim, quando o pastor da igreja se move em direção às crianças, a liderança muda a visão. Com Né? certeza. Então, você, líder de criança, ministro de criança, ore ao Senhor e marque um gabinete para Isso dizer, né, aí. para o seu pastor, para compartilhar.
né, o que acontece na sala do culto infantil, na IBD, porque ele não sabe, não é? Então, de vez em quando, de 2 em 2 meses, marca um gabinete, sabe? Presta um relatório, fala, pastor, sabe essa Falta Maria? mesmo essa comunicação. Graças a Deus, na minha igreja, o meu pastor, ele toma ciência de tudo, sabe de tudo, até porque eu acho muito importante essa parceria, esse diálogo, essa Uhum, transparência, né? sim, Porque por mais que, às vezes, o pastor da sua igreja não se importa, não pergunta, mas cabe a você falar, você mostrar, né? Que não é um ministério de brincadeiras, não é um depósito de crianças. É um ministério ali que tem planejamento, tem uma organização, tem um culto infantil, que tem adoração, que tem palavra, sim, sim, crianças salvas, né? é isso. Conversão, transformação. E muitos pastores, às vezes, não têm essa visão, né? Não sabem porque não se envolve, né? Às vezes não tem Muita coisa nem... você dá conta. O líder tem que fazer Exatamente. essa ponte, né? Exatamente. E o líder, né, ele acaba ficando com essa responsabilidade de passar para o pastor o que está acontecendo. E E eu com acho que isso muda a visão do pastor. muita coisa muda no Ministério com Crianças Muda, quando muda. você rompe essa barreira com o seu pastor, né? É, Esse diálogo, né? É muito importante, porque o seu ministério vai para um outro nível, com né? certeza. Você, Nível tanto de prática quanto nível espiritual. Porque nós precisamos exatamente. reconhecer que Ninguém, nós estamos no abaixo. mundo espiritual, você vai ter uma diferença muito grande. Com Né? As certeza. crianças precisam, por exemplo, conhecer os ministérios da igreja. Né? Então, um dia, chamar um diácono, um presbítero, para ir falar no culto infantil, uma irmã que faz um solo, né? Para cantar no culto infantil. Né? Isso mesmo. Não é? O tesoureiro da igreja, para dizer o que, que ele faz, o que, que ele faz com as ofertas. Né? Conhecer o gabinete do pastor. São coisas que É incluir a criança, né? É incluir olha a só, a gente criança fala no tanto de corpo da inclusão, igreja. né? Olha como é amplo o trabalho com crianças, né? Porque a Com criança certeza. ela precisa sentir que aquilo ali, que tudo aquilo ali, ela faz parte, né? Ela Amém. não está numa salinha isolada enquanto o povo está lá, né? Se louvando e cantando e tocando, né? E levantando a mão. Não, ela é parte daquilo, né? Amém. E isso faz toda a diferença Com na certeza. nossa Agora, vida. Mônica, eu percebo assim que no Ministério com as Crianças, as pessoas, por todos esses fatores que nós falamos aqui desde o início, fazem de forma errada muitas coisas, a iniciar pelo culto infantil, que muitas das vezes nem tem, né? Mas quando tem o culto infantil, as pessoas querem cobrar das crianças uma reverência e uma adoração sem que elas passem para as crianças o conhecimento sobre Deus, né? Sem que haja ali a pregação do evangelho. E no meu entendimento, a criança ela vai sendo preparada, né? Através de tudo aquilo que ela está ouvindo, que ela está aprendendo, ela vai sendo preparada. É um processo para chegar até a Instrui a adoração, não é criança no isso? caminho, né, que deve andar, né? A Oi? gente instrui a criança no caminho que deve andar. Exatamente. Ensina, não é? É um trabalho educacional. Instruir, educar, né? Inculcar, porque isso faz toda a diferença no sentimento de culto, né? Na postura de reverência, de adoração de cada indivíduo, né? E as crianças aprendem. Né? A gente ensina tanta Com coisa e às certeza. vezes nem ensina, elas já sabem. Né? Já sabem jogar joguinho eletrônico, já sabem trocar de canal no Discovery Kids, já sabem mexer Muito no esperto. celular melhor que a gente. Né? Então, a gente não pode fazer, esperar menos da criança. Né? Eles estão aí cheios de vida, alegres, né? E adoração, né? No caso, a música, né? Essas ferramentas são poderosas para que a criança aprenda as coisas de Deus. O que eu vejo Amém. também como você falou, usar a música como entretenimento. Né? A gente está pregando um tema e canta outro tema. Né? Então a criança vai para casa com uma colcha de retalhos.
Exatamente. Com conhecimentos fragmentados. Ela não vai com uma palavra, né, sobre missões e com um cântico de missões na cabeça. Ela vai para casa com a palavra de missões, com um trabalhinho de céu, com a música sabe? Da salvação. Então, isso não ajuda. Confunde, né? Confunde, né? Uma coisa legal que aconteceu lá na igreja também foi o tapetinho de oração. Ah, eu amo. Não é legal? E foi uma coisa tão despretensiosa, porque, mais uma vez, a oração, olha aí. A gente fez um mês de oração na igreja, e aí eu falei, vou incluir as crianças nesse negócio. Não tem aquelas placas de TNT que a gente compra? Sim. Né? Coloridinhas, chega a ser molinha, né? Bem fininha. Eu olhei para aquilo ali, né? Estava lá no armário do Ministério Infantil. Aí eu falei assim, eu vou falar que cada criança que quiser vai ganhar um tapetinho de oração. E aí eu botei no boletim, né? E falei, só vai ganhar o tapetinho de oração o pai e a mãe que se comprometerem de também incluir a criança nesse mês de oração. Que maravilha, amei essa ideia. Foi muito legal. E aí, no primeiro domingo, alguns, eu fiz um anúncio, alguns vieram, né? Aí eu dei 5, 6, né, para os que vieram. No domingo seguinte, o pessoal, mas meu filho não ganhou aquele negócio, não. Eu falei, você não prestou atenção. Aquilo ali não é para ganhar, não. Aquilo ali é só para quem se comprometer em orar, em ter, né, esse compromisso de oração com a criança. E foi tão bonitinho porque eles levaram aquele pedaço de TNT, colaram adesivo, botaram no cantinho do quarto, né? E tinha, assim, famílias, né, que a mãe era crente, o pai não era. E a criança levava o pai para se ajoelhar ali naquele tapetinho e orar. Tantas experiências. Pais que estavam se separando, né? Com problemas. Gente, são estratégias que Deus vai nos dando para despertar na criança esse desejo de ser uma adoradora, né? De ter uma vida devocional. E vai muito além do que a gente pensa, né? Com certeza. Forte, né? Profundo isso. Sim, sim. E eu gostei que você deixou aberto, né? Isso aí. Para quem você não impôs. Não. E o bom de você deixar a pessoa livre para decidir é que você percebe, até mesmo aquela família que está se comprometendo, que está, né, se preocupando com a vida espiritual dos filhos. Porque hoje o que eu percebo é que muitas famílias não se preocupam com a vida espiritual dos filhos, né? Não levam em casa o filho à adoração ao Senhor, né? Por que o filho adora o Senhor, né? Por que meu filho adora o Senhor? A gente faz uma parceria, né? E bota o pai e a mãe como responsáveis, porque são verdade, né, da filha, né? Então, você imagina 1 hora e meia por semana o líder, né, o ministro de criança, ser responsável pela vida cristã dessa criança. Né? Vai ficar muito pouco. Né? Então, assim, essa parceria dos pais, dos responsáveis, né, é muito importante. E o líder de criança se ocupar da criança que não tem nenhum pai, mãe, né, nenhum membro da família crente, né? E aí sim, vai dedicar durante a semana, né, de ligar para orar, né, delegar pessoas da liderança para acompanhar, para fazer o discipulado. É o pastoreio, né? É pastorear as crianças, né? Exatamente. Não só na igreja, mas também fora dela. E essa época da pandemia, a gente está vendo que muito mais fora dela, né? Muito mais fora dela. Né? Porque exatamente. Cultuar perto de todo mundo, né, de todos os iguais, é fácil. Agora a criança está lá na cova dos leões, né? Na escola, diante da televisão, né? E ela precisa ser equipada, né? Para estar nesse meio. Né? Amém. Então, assim, eu acho que a gente vive agora um momento muito oportuno para a liderança infantil repensar o seu papel. Com certeza. Né? Com certeza. A gente quer ser o quê? A gente quer ser recreador infantil, a gente quer ser tia
da escolinha enquanto o pai está na EBD dos grandes. O que a gente quer ser, né? O que Deus nos chamou para ser? Qual é a nossa responsabilidade, né? O nosso chamado. Verdade, Mônica. Né? E aí, isso vai Está gerar... sendo, assim, um tempo longo, né, para essa reflexão. Os líderes não terão nem como falar se não tiveram tempo para repensar, para se reorganizar, para planejar, né? Está sendo, assim, um tempo excelente para as pessoas até mesmo se envolverem mais com a música. Sim. Né? Aprender, estudar mais. Esse curso que eu dei sobre culto infantil no Facebook foi porque eu falei assim, gente, eu não estou dando treinamento presencialmente por causa do isolamento, né? Então, eu orei, falei, Senhor, qual forma que eu posso abençoar os irmãos nesse momento que estão parados em casa, né? Muitos com tempo ocioso, sem ter o que fazer, não sabem o que fazer, preocupações, né? E é momento disso, é momento de refletir. Né? Vendo novela arrebentada. Pois é, eu falei que é momento de refletir, entendeu? É momento sabe, de mudar. Colocar diante de Deus o seu ministério, a sua vida espiritual, né? A sua vida pessoal, emocional, né? Financeira, tudo, né? E é o que eu falei esses dias na minha aula que eu dei sobre liderança, que o líder, ele tem uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. E uma delas inclui a adoração das crianças. Sim. Né? Essa responsabilidade em levar as crianças a adorar a Deus. Como que o líder vai fazer isso? Né? Como que ele vai, não só com as crianças, mas com a sua equipe também. Porque a sua equipe tem que ter uma grande adoração, uma vida de comunhão com Deus, devocional com Deus. E isso começa pela liderança. Né? Liderança, equipe, até chegar nas crianças. Por isso que eu me preocupo tanto, sabe, com a formação, preparo dos líderes e tios do Ministério Infantil, porque eu vejo que falta isso, sabe? Falta demais. É o que você falou, as pessoas elas vão para a igreja, né? Tipo que virou uma moda. Faço parte daquela igreja e tal, vou lá, ouve a palavra, escuta o louvor, aí de segunda a sábado é tudo normal. Aí chega no domingo, né? E não tem como a gente viver assim, porque uma hora vai cair, né? Uma hora vai dar ruim. Não, né? assim, a gente não pode mais perder tempo. Né? Não pode. Eu não sei você, mas eu tô cada vez mais com sincero, né? De pregar a palavra, de semear, né? Na vida das crianças, porque é muito urgente que isso aconteça, né? Se já era urgente, está muito mais urgente. O que mais precisa acontecer para a gente entender que é urgente? Né? Falar daquilo né, daquilo que temos crido, né? Daquilo que nos transformou. Né? E essas crianças, elas são estratégicas, porque elas vão para escolas diferentes, elas estão em ruas diferentes. Né? Então, elas são as verdadeiras multiplicadoras dessa mensagem do Evangelho que elas aprendem. Né? Amém. E aí, a gente precisa realmente convocar, né, os adultos da igreja, que tinha até essa pense laranja, né? Como a gente pode pensar laranja? Né? A criança é o amarelo, a igreja é o vermelho, o adulto é o vermelho. E quando a gente junta vermelho com amarelo, fica laranja. Então, por quê? Porque os adultos da igreja, todos os adultos, parentes das crianças ou não, são responsáveis por elas. Né? Amém. Quando cruza no corredor, quando está no bebedouro, né? Dá uma palavra de bênção, fala que bom que você está aqui, sabe? A igreja fica mais bonita quando tem criança, sabe? Sem dúvida. Né? E aí, poxa, nossa, aquele moço ali, né? O presbítero, o pastor falou comigo, né? Aquela irmã do coral falou comigo, sabe? Então, isso é muito gostoso. Muita coisa. Muita coisa. Mônica, fala pra gente aí sobre o ENCA. A gente vai fazer 1 hora de live, aí eu não sei se vai cair a live ou não. Se cair, a gente começa de novo para você poder falar melhor sobre o ENCA. Mas pode começar. Explica aí pra gente como que vai ser o ENCA, o prazo, né? A data, para o pessoal poder participar. Encontro Musicalizando com Alegria, né? ENCA. Acontece desde 2015, presencial, né? E pago.
como esse ano nós tivemos o isolamento, né? Seria no Seminário Aham. do Sul, no dia 6 de junho. A gente ficou assim, vamos cancelar. Aí alguém falou assim, não, por que a gente não faz online? Né? Glória a Deus. E aí a gente fez esse modelo online, que vai acontecer nos dias 6 e 13, né? Sábado agora e outro sábado, de 9 da manhã às 22 horas. Então serão várias palestras e oficinas, né, com professores, educadores cristãos, educadores musicais, terapeutas, musicoterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, né, músicos, pessoas que vão falar de várias atividades que desempenham, né, e divulgar também o seu trabalho. E tudo isso vai agregar no nosso trabalho com as crianças da igreja. Né? Serão várias oficinas gratuitas. Né? A inscrição é apenas para a pessoa ganhar o certificado, que vai ser um certificado de 20 horas. Então, para quem está estudando, né? Para quem está fazendo faculdade, é importante essa comprovação. Mas o ENCA vai ser lá na página Musicalizando com Alegria do Facebook, totalmente aberto, né? E a pessoa vai poder estar ali. Né? Eu falo assim, você não vai ficar sentado de 9 às 22 horas, mas você pode estar conectado, fazendo seu trabalho de casa, né? Fazendo, almoçando, jantando, e estar ali ouvindo. Se for uma palestra que chame mais atenção, você senta, anota, né? Eu falei que nesse dia eu vou comprar quentinho e vou ficar na frente do computador, porque eu não quero perder o ENCA, né? É muita coisa boa, né? Tem desde o berçário até a terceira idade, como você trabalhar o ensino através de música, né? E assim, para todas as faixas etárias, e num tema esse ano, que é inclusão. Então, acho que é bem pertinente a gente trabalhar esse tema nas nossas igrejas, né? Graças a Deus, do ano passado para cá, a gente já tem conversado um pouco mais sobre isso, né? Mas era um tema também que a gente não via, né? Conversar no Ministério Infantil, ter essa preocupação. Verdade. Então, para quem tem, né, crianças com deficiência na igreja, ou filhos com deficiência, ou quer conhecer um pouco mais desse universo, né? Vai ser muito bom estar ali no ENCA. Sem contar que você vai conhecer gente do Brasil todo, né? O que estão fazendo lá em Manaus, o que estão fazendo lá em Londrina, né? Um trabalha com instrumento, outro trabalha com bate-lata, o outro trabalha com flauta, o outro trabalha com ukulele, né? Então vai ser uma gama de... Com certeza quem assistir vai sair com uma grande bagagem. Basta querer participar, né, e se envolver e aprender. Pois é, a gente tem que aproveitar. O professor de criança tem que ser um pesquisador. Né? Ele tem que estar com essa formação continuada, esse brilho nos olhos pela formação continuada. E principalmente com coisas relevantes. Né? Porque a gente também, é claro que nós temos que filtrar. Tem muita oferta aí que a gente não tem tanto proveito. Mas eu acho que cursos dessa natureza, principalmente relacionados à música, que a gente não tem muito, né? Eu acho que a gente precisa fazer, independente de ser músico ou não, e levar a nossa equipe a fazer. Né? Eu sei de igrejas que estão com o ministério inteiro inscrito, né? Porque quer isso lá na área do louvor, da música, né? Das artes, que é uma estratégia para falar de Jesus, né? Então, é muito importante que a gente faça esse trabalho de formação continuada. Eu espero todo mundo lá. Então vamos todos aí participar. E agora eu vou orar por você. Eu te agradeço aí pela sua participação, por aceitar. Foi uma bênção, que o Senhor abençoe muito a sua vida. Eu queria encerrar essa live orando pela sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, louvado seja o teu santo nome. Senhor, muito obrigada, Deus, pela vida da nossa irmã Mônica, Pai, tua filha, tua serva, Senhor. Abençoa, Deus, a vida dela, Pai. O ministério, Senhor, tão lindo que ela tem, ó Pai, sua família, Senhor. Ó Deus, a tua igreja, Pai. Pai, abençoa o ENCA, Senhor, todos aqueles que irão participar, Senhor, desse lindo projeto da Mônica, Pai. Abençoe, ó Deus, todos aqueles que estão inscritos, Senhor, no ENCA, Pai, que eles possam participar e que não haja, Senhor, nenhuma barreira, Pai, na participação de cada irmão e irmã em Cristo, Pai. Abençoe, Senhor, a todos, Deus. Ó Pai, dê visão, Senhor, espiritual aos líderes, Senhor.
sobre a adoração das crianças no Ministério Infantil, Pai. Capacita, Senhor, ajuda, Pai, a todos nós, Senhor, começar por mim, ó Deus. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Obrigada por estarmos juntos. Obrigada por essa ferramenta que é a internet, que tem permitido estarmos juntos, Senhor. Ó Deus, abençoe, Pai, a Mônica, Senhor, nesse dia e para todos sempre, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Mônica. Grande beijo. Que Muito dia obrigada. lindo. Deus abençoe a tua vida. Amém. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau. Deus abençoe. Tchau.